Bem, olá pessoal, aqui é o professor Rogério e nós vamos falar um pouco sobre o crescimento exponencial dessa doença que tem aí, que é o coronavírus, e principalmente no foco, ponto de vista da matemática, que é quando a nossa intuição, né? A gente pensa que é uma coisa, mas em geral a intuição falha. Para isso, nós vamos ilustrar aqui a situação de uma maneira bem prática e bem simples, que é assim, né? Se a gente fizesse uma proposta agora, para que cada um de vocês pegasse uma folha de papel. Então, uma folha de papel. Uma 4 aqui, né? Aí, a gente fizesse uma aposta, enfim, uma brincadeira, e perguntasse assim, quantas dobras, no máximo, você acha que você consegue, né? 5, 7, 20, 50 e assim por diante. Bem, começando o processo, começaríamos com uma dobra. Quando a gente dobrou uma vez, então aqui teve duas páginas, né? E uma dobra. Então, vamos anotar aqui esse resultado. Então, quando a gente dobrou a primeira vez, tem uma dobra, só que ficaram duas páginas. Quando nós dobramos novamente, essas duas páginas, dobrando novamente, a gente olhasse aqui, né? Vai ficar 2 mais 2. Vão ficar 4 páginas, só que a segunda dobra. Então, na segunda dobra, nós teríamos 4 páginas. Eu não queria dobrar, mas na terceira dobra aqui, se nós pegássemos essa folha e dobrássemos novamente, aqui tem 4, aqui tem 4. Então, daria 4 mais 4, ia dar 8 aqui, né? E esses números aqui, eles não são à toa, né? 4 é o dobro de 2 e 8 é o dobro de 4, né? Quer dizer que está dobrando os números. A gente pode escrever isso em forma de potência, que é 2 elevado à primeira. 4 é 2 vezes 2, então é 2 elevado ao quadrado. 8 é 2 vezes 2 vezes 2, é 2 elevado à terceira, certo? E assim por diante. Se nós estivéssemos aqui, por exemplo, na sexta dobra, então aqui daria 2 elevado à sexta página. Se estivéssemos na décima dobra, aqui daria 2 elevado à décima. Agora vem um probleminha. Agora vem um probleminha. Professor, eu entendi, né? Que legal, né? O crescimento exponencial, vai ser as potências dos dois. Acontece que já na décima dobra, 2 elevado à décima, isso aqui é exatamente 1024. Quer dizer, se você dobrasse o papel 10 vezes, você teria que estar dobrando 1024 páginas. Se você duvida, então eu duvido também você dobrar 10 vezes. Nem 10 vezes, vai 7 vezes você já não consegue mais dobrar esse papel. Você pode fazer a experiência em casa, você vai ver por quê. Porque o crescimento não é um crescimento linear, é um crescimento exponencial. E, enfim, a intuição às vezes falha. Curiosidade, né? Existe um recorde mundial dessa Brittany Gallivan, que conseguiu dobrar o mesmo papel 12 vezes. Mas ela teve que apelar, tá? Ela teve que pegar uma folha de papel de 400 metros e essa folha não era a mesma espessura, né, de uma A4 normal, uma folha mais fininha. Por isso que ela conseguiu essa façanha de dobrar 12 vezes. Se por acaso você pegasse uma folha de caderno, né, e enfim, o processo difícil, mas hipoteticamente, se dobrasse 50 vezes, uma curiosidade, você alcançaria 110 milhões de quilômetros de espessura, que é a distância da Terra até o Sol. O tamanho, né, do universo conhecido seria 2 elevado a 147, salvo erro, tá? Se você dobrasse 147 vezes, você teria o tamanho do universo conhecido. Nossa! Exatamente porque no crescimento exponencial, é o título nosso da aula, né? A intuição falha. Esse aqui é o nosso primeiro probleminha, né? Um probleminha de dobra de folha. Inclusive, você pode usar, né?
como desafio, né? Ah, dobra aí 12 vezes, vai, eu te pago o que você quiser. Mas nós temos outro problema também bastante curioso, que é assim, é um problema mais, um tanto quanto mais geométrico. Então vamos supor que a gente tivesse assim, né? Quantos quadrados são necessários para cobrir o Brasil, supondo que o processo indicado na figura, em que o quadradinho inicial tem 1 centímetro de lado e o quadrado externo, né, que seria aquele que compõe o Brasil, teria 4.500 quilômetros. Então eu fiz uma figura aqui bem simplesinho, né? Começando aqui, nós ia começar com um quadradinho de 1 centímetro. Então, essa parte aqui, só para ficar em azulinho aqui, seria um quadrado de 1 centímetro. Quer dizer que aqui é 1 e aqui também é 1. Aí nesse quadradinho aqui, eu ia marcar exatamente aqui os pontos médios, né? E ia construir outro quadradinho que está em vermelho que falhou aqui, né? Espera aí, problemas técnicos. Vamos desenhar tracejadas, tá? Aqui estaria azulzinho, certo? Esse outro quadradinho aqui azulzinho. E aqui eu ia pegar os pontos médios, esses biquinhos aqui esses 4 biquinhos aqui, né? Ia construir outro quadrado aqui fora, perfeito? Ia construir outro, vou colocar em azul também. Tá meio tortinho aqui, mas ia construir outro quadrado aqui fora. Esse aqui já, por construção, a gente percebe que se esse aqui tem 1, aqui para esse lado aqui tem meio, e para esse lado aqui tem meio, por construção. Quer dizer que esse lado aqui desse quadrado mede 2. Como é um quadrado, aqui mede 2 também. E isso, agora eu ia construir outro aqui, né? Assim. E esse processo eu ia continuar. Até que eu tivesse um quadrado que coubesse o Brasil. Que um quadrado para caber o Brasil seria de aproximadamente 4.500 quilômetros. E a pergunta aí, né? Quantos quadrados, né, desse que eu fosse construindo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quantos quadrados desse seria necessário para cobrir o Brasil, né? 50? 100? 200? E esse é o grande problema, né? Quando a intuição falha. O que eu fiz aqui? Então, vamos só calcular o lado do quadrado, que é a parte que interessa. Então, o primeiro quadrado tem 1. O terceiro, por que o terceiro? Porque eu peguei esse primeiro, o segundo é o tracejado, o terceiro, o tamanho dele é 2. Aí o quarto, vamos pegar só os números mais fáceis, o quinto, o tamanho dele seria 4. Repare que nessa coluna aqui, né, primeiro, terceiro, quinto, se você reparar bem, são sempre números ímpares, né? 1, 3, 5, qual seria o próximo? 7, 9, e por aí vai. E aqui está acontecendo aquele crescimento exponencial, né? Aqui está dobrando, né? Vezes 2 aqui, aí 2 vezes 2 aqui, está dobrando daqui para cá também. Está crescendo, o tamanho do lado está crescendo exponencialmente. E desse lado aqui sempre você tem um número ímpar. Aí, por conveniência, eu escrevi o número ímpar de uma forma mais geral. O que é o número ímpar? O número ímpar é um número par mais 1. Perfeito? E o número par, claro, é um número 2 vezes alguma coisa. Sempre é um número par mais 1. E a gente descobriu que sempre quando a gente tem um número ímpar aqui, a gente tem 2 elevado a n aqui, né? Esse aqui era 2 ao quadrado, sempre 2 elevado a n. Eu tenho uma potência de 2 desse lado aqui. E por tentativas, né? Você vai olhando na calculadora, por tentativas, você tem que... isso aqui, bem, é o dado da calculadora mesmo, né? Que 2 elevado a 29 já dá... Que número que é esse aqui? Oh, meu Deus do céu. 536 milhões 870.912 centímetros. Quer dizer que 2 elevado a 29 já dá esse númerozão. E a gente sabe que o lado do quadrado, que é o tamanho do Brasil, não são 4.500 quilômetros, mas é quilômetros, né? Se eu transformar isso para centímetros,
Então eu vou ter 450 milhões de centímetros. Mas comparando esse número, né, com esse daqui, a gente sabe que 536 milhões, 870 mil, 919 é maior do que 450 milhões. Quer dizer que 2 elevado a 29, pelo processo que, se a gente fosse repetir 29 vezes, né, isso ia já ser um número maior que esse. Lembrando que o processo aqui era sempre um número ímpar, então se a gente colocasse esse n igual a 29, ou seja, 2 vezes 29 mais 1, para dar um número ímpar, 2 vezes 29, 58, mais 1, 59. Quer dizer que no 59º quadrado já cobriria o Brasil. Se você continuasse esse processo, contraintuitivamente, depois, nas 60 vezes já teria passado bastante do tamanho do Brasil. É um processo também bastante contraintuitivo. E tudo isso para a gente chegar, né? Então, o vírus também é assim? Também é assim. Nós vamos colocar algumas coisas aqui depois no final, né? Em relação à curiosidade de como seria o vírus. Mas vamos imaginar uma situação hipotética, só do ponto de vista da matemática. Suponha que os casos dobrem a cada semana e depois de quantas semanas toda a população brasileira estaria infectada? Misericórdia, né? Mas depois de quanto tempo isso iria ocorrer? Vamos supor que você tivesse aqui uma semana, você tinha só um infectado. Aí na próxima semana, você vai dobrar os casos. Então você vai ter 2 infectados. Na terceira semana, nós já estamos craque em função exponencial, você teria o dobro de 2, que é 4. Ou ainda, 2 elevado à segunda potência. Na quarta semana, teria o dobro de 4, que é 8. Ou ainda, 2 elevado à terceira potência. E assim por diante, né? Será depois de quantas semanas a gente ia ter população do Brasil? Estou colocando a população do Brasil aqui, aproximadamente 200 milhões de pessoas, certo? Então, vamos lá. Então, vamos calcular o nosso número de infectados? Então, na primeira semana teve 1. Na segunda semana teve 2. Na terceira semana teve 4. Eu vou escrever assim, 2 ao quadrado. Na próxima semana teve 8, que é 2 à terceira. Na outra semana teve 2 à quarta. Depois teve 2 à quinta. E assim vai, né? Posso escrever isso aqui até uma certa enésima semana, né? Então aqui eu teria 2 elevado a n menos 1. Professor, por que é n menos 1? Observe, se aqui é 5, aqui é 4 no expoente, né? Se aqui é 4, aqui é 3 no expoente. 4 para 3 tira 1, 5 para 4 tira 1. Quer dizer que n, então aqui seria n menos 1. Isso aqui, para os mais assim, isso aqui é uma soma de uma PG, certo? Soma de uma PG. Que tem uma fórmula para calcular e tal, enfim. Porém, eu vou fazer um processo lógico aqui, né? Vamos chamar essa soma aqui de S. Então, S é o quê? S é 1 mais 2 ao quadrado, mais, até 2 elevado a n menos 1. Só chamando, né? Vamos multiplicar essa soma S pelo dobro dela? Se essa caneta estivesse funcionando. Não tá. Vamos multiplicar pelo dobro dela. 2 vezes S. 2 vezes S significa que todos esses números aqui vão ser multiplicados por 2. 1 vezes 2 dá 2. Esse número também. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 vai somar 1, né? Vai dar 2 à terceira. E vai continuar a história, né? Até que 2 elevado a n menos 1 vezes 2, repare que aqui sempre está mudando 1 no expoente, né? O 2 virou 3, o 1 virou 2, o n menos 1 vai virar 2 elevado a n. Peraí, mas o que é S? Concorda comigo que eu posso fazer uma pequena soma aqui? Aqui eu posso subtrair S. Por que eu vou subtrair? Porque 2S, não me importa, menos S dá o próprio S.
Se eu vou subtrair essa conta que está aqui em cima, eu vou colocar tudo com sinal negativo. Então, menos 1, menos 2, menos 2 ao quadrado, menos 2 elevado a n menos 1. Se eu fizesse essa soma aqui, ó, olha o que acontece. Esse 2 ao quadrado vai embora com esse 2 ao quadrado. Esse 2 vai embora com esse 2. Todo mundo vai embora, ó. Todo mundo vai embora. Esse cara aqui vai embora com o anterior desse, certo? Então, o que sobraria? Sobraria 2 elevado a n e sobraria menos 1. Então, isso aqui dá 2 elevado a n menos 1. É uma justificativa aqui, né? Mas você pode aplicar a fórmula da PG e isso funciona tranquilamente. Quer dizer que a soma de todos os infectados é 2 elevado ao número de semanas menos 1. Tá, professor, e daí? E daí agora que eu precisava fazer um processo que isso aí fosse chegasse até 200 milhões. E pasmem, olha só, em menos de 18 semanas, ou seja, 2 elevado a 18 menos 1, esse número já é maior do que 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Isso significa que em 18 semanas, começando com um só infectado, eu já teria a população inteira infectada. Em 18 semanas. Quanto que é 18 semanas? Aproximadamente 4,5 meses, tá? Para você chegar ao número exato, tá? Para chegar ao número exato, você pode resolver a seguinte continha. 2 elevado a n menos 1, certo? Você quer que seja igual a 200 milhões. Se você fizer isso aqui, né? E aplicar logaritmo dos dois lados aqui dessa equação, você resolve isso aqui mais, digamos assim, formalmente. Você resolve isso aqui formalmente e você descobre que n é aproximadamente 17,6. Eu falei 18, né? Mas 17,6. Então, em menos de 4 meses, a população inteira estaria infectada. Fazendo um gráfico dessa situação, né? Observe que... professor, mas isso aí não acontece, né? Seria algo desse tipo aqui. Porém, na realidade, o que acontece é que quando você tem uma população, você também tem que considerar outros fatores, certo? Que são os fatores de resistência, que são os fatores de isolamento, enfim, e esses fatores fazem com que esse J aqui, né, ele não fique exatamente igual a um J, né? Que você, a partir de um certo momento, que é o cenário real que nós vamos ter, tá? A partir de um certo momento, por causa da resistência do meio, dos curados, enfim, da resistência do meio, você não tem esse J aqui crescendo exponencialmente para cá. A realidade é que a resistência do meio faz com que isso aqui chegue numa estabilidade e... por isso que fala, né, do achatamento da curva. Esse fator de resistência, só explicando aqui para vocês, aí sim, a causa dele é diversa, desde situação de isolamento, condições, enfim. Esse aqui é um fator complexo, né? Mas, inclusive, se você não fizer nada, isso também existe. Só que mais gente vai ser prejudicada com essa parte. Mas a natureza coloca um fator limitante para isso também, tá bom? Um abraço para todos. Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado, tá? Tchau.